Preciso te revelar algo extraordinariamente importante, enviado do céu para você que vai acontecer hoje. Deus está mandando eu te dizer que nos próximos 7 minutos, algo inexplicável e admirável acontecerá com você. Em menos de 4 minutos, os sinais já começarão a se manifestar. Por isso preste muita atenção, não pule nenhum minuto desse vídeo, pois é Deus quem falará com você e Ele pede muito para que você assista até o final. Por favor, eu imploro, não ignore o que Deus tem reservado para a sua vida. Para você não se arrepender depois é algo extraordinário e só seu. Deus deseja te dar a bênção que você tanto precisa agora mesmo. Por esse motivo, você deve ouvir até o final com muita atenção. É muito importante, vai acontecer hoje em menos de 1 hora. Quando a graça chegar, eu peço que você não fale para ninguém, mantenha sigilo até que esteja tudo pronto, porque como nós sabemos, é no silêncio que podemos sentir e presenciar verdadeiramente o fazer de Deus em nossas vidas. Olha, a vida é cheia de desafios, não é mesmo? Às vezes, parece que estamos andando no deserto. Aquela sensação de solidão, de cansaço, de que estamos lutando sozinhos contra todas as adversidades. Eu sei que às vezes a gente se sente sobrecarregado, que as preocupações do dia a dia parecem nos sufocar. Contas para pagar, problemas no trabalho, dificuldades nos relacionamentos, tudo isso pode nos deixar exaustos. Mas eu quero te dizer uma coisa hoje. Deus nos convida a lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Sabe o que Deuteronômio 31:8 diz? O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Deixa eu te contar o que isso significa de verdade. Significa que antes mesmo de você acordar amanhã, Deus já está lá, preparando o caminho. Antes de você enfrentar aquela situação difícil, Ele já chegou primeiro. Não é você quem vai sozinho para a batalha, é Deus quem vai na frente abrindo as portas que nenhum homem pode fechar. Eu sei que tem dias que você acorda e já sente o peso do mundo nas costas. Você olha para o lado e parece que ninguém entende a sua dor. Você tenta ser forte para todo mundo, mas por dentro está desmoronando. Você sorri durante o dia, mas chora escondido à noite. Eu conheço essa luta, meu irmão, minha irmã. Eu sei como é carregar fardos que ninguém vê. Mas você precisa entender uma coisa. Você não foi criado para carregar esse peso sozinho. Quando a palavra diz que Ele não te deixará nem te desamparará, isso não é poesia bonita. É uma promessa de guerra. É uma declaração de que mesmo quando você se sentir fraco, mesmo quando suas forças acabarem, mesmo quando você achar que não aguenta mais um dia, Ele estará ali. Não como um espectador assistindo você cair, mas como um pai que segura você nos braços antes mesmo de você tocar o chão. Pensa comigo. Quantas vezes você olhou para trás na sua vida e viu que Deus te sustentou quando você nem percebeu? Aquele dia que você não tinha dinheiro para pagar a conta e de repente apareceu uma ajuda. Aquela doença que os médicos não entendiam como você se curou. Aquele relacionamento tóxico que acabou e hoje você agradece a Deus por ter te livrado. Ele sempre esteve ali, indo adiante de você, preparando o terreno. E mais do que isso, tem uma parte nesse versículo que mexe comigo de um jeito especial. Ele diz, não temas, nem te espantes. Sabe por que Deus precisa falar isso? Porque Ele sabe que o medo é real. Ele sabe que as circunstâncias podem ser assustadoras. Ele não está te pedindo para fingir que os problemas não existem. Ele está te dizendo, os problemas existem, mas eu sou maior que todos eles. O deserto que você está atravessando agora é real. A dor que você sente é real. A luta financeira é real. O problema no casamento é real. A doença é real. Mas a presença de Deus é mais real do que tudo isso. Ele não minimiza a sua dor. Ele entra nela com você. Ele não ignora a sua luta. Ele luta ao seu lado. E não é só isso. Ele luta por você quando você não tem mais forças para lutar. Eu já vi gente no fundo do poço, sem esperança, sem saída, sem nada.
e vi Deus levantar essa pessoa do pó e colocar ela num lugar que ela nunca imaginou alcançar. Eu já vi milagres acontecerem quando tudo parecia perdido. Já vi portas se abrirem quando todas estavam fechadas. Já vi provisão vir de lugares impossíveis. E sabe por quê? Porque quando Deus diz que vai adiante, Ele realmente vai. Agora pensa comigo, se Deus vai na frente, qual o sentido de você se desesperar? Se Ele já está preparando o caminho, por que você está tentando forçar portas que não são para você? Às vezes, a gente fica ansioso porque quer controlar tudo, porque quer saber como as coisas vão acontecer. Mas Deus está te chamando hoje para confiar sem ver, para crer sem entender, para descansar enquanto Ele trabalha. Deixa eu te falar uma verdade que pode incomodar. Muitas vezes você está cansado não por causa dos problemas, mas por causa da sua tentativa de resolver tudo sozinho. Você está exausto porque está carregando o que Deus nunca pediu para você carregar. Ele disse, lança sobre mim. Não disse, carrega sozinho e me chama quando você não aguentar mais. Ele disse, entrega logo para mim. Escreve aí nos comentários, eu escolho confiar em Deus hoje. Deixa esse testemunho registrado, porque quando você declara isso publicamente, algo muda no mundo espiritual. Creia nisso de coração. Escuta, a vida pode ser difícil, cheia de desafios, mas eu preciso te dizer uma verdade que vai mudar a maneira como você enxerga tudo o que está acontecendo agora. Cada desafio é uma oportunidade de crescimento, de fortalecimento. Cada luta que você enfrenta não está ali para te destruir, está ali para te transformar em alguém mais forte, mais preparado, mais maduro. E é exatamente isso que eu quero te encorajar a fazer hoje. Busque a Deus em oração. Fale com Ele sobre seus medos, suas preocupações, suas dores. Ele está te ouvindo e Ele se importa profundamente com você. Sabe qual é o problema? A gente esquece de orar de verdade. A gente faz orações decoradas, rápidas, mecânicas. Bom dia, Senhor. Obrigado pelo dia. Amém. Mas Deus não quer um roteiro, Ele quer um relacionamento. Ele quer que você sente com Ele e desabafe. Ele quer ouvir você falando daquela conta que não sabe como vai pagar, daquela relação que está te machucando, daquele sonho que parece impossível. Ele quer intimidade com você, não formalidade. E quando você começa a se abrir de verdade com Deus, quando você para de fingir que está tudo bem e mostra para Ele o seu coração quebrado, algo sobrenatural acontece. Você sente uma paz que não consegue explicar. Você sente um abraço invisível te envolvendo. Você percebe que não está sozinho nessa batalha, porque Deus não é distante, Ele não está longe observando você sofrer. Ele está bem ali, do seu lado, querendo te ajudar, esperando você pedir ajuda. Mas tem algo que é fundamental e que muita gente ignora. Não se esqueça de agradecer. A gratidão muda nossa perspectiva completamente. Mesmo nos momentos mais difíceis, sempre há algo pelo que ser grato. Agradeça pelas pequenas coisas, pelos pequenos milagres do dia a dia. Isso não só nos ajuda a ver o lado positivo das coisas, mas também nos aproxima mais de Deus. Nos faz perceber o quanto Ele é bom e fiel. Você acordou hoje? Agradeça. Você tem comida na mesa? Agradeça. Você tem um teto sobre a sua cabeça? Agradeça. Parece simples, mas quando você começa a agradecer pelas coisas pequenas, você treina o seu coração para reconhecer as bênçãos grandes. E aí a sua vida muda, porque você para de viver reclamando do que não tem e começa a celebrar o que já tem. Eu quero que você pare agora e comente aqui uma coisa pela qual você é grato hoje. Não importa o quão pequena pareça, escreve aí. Porque quando você declara gratidão, você abre espaço para mais bênçãos entrarem na sua vida. Agora, como fazemos para perceber essas bênçãos? Como fazemos para sentir essa presença de Deus que estou falando? Primeiramente, precisamos confiar em Deus, confiar de todo o coração. Não é uma confiança pela metade, não é um talvez Deus me ajude. É uma confiança absoluta, total, sem reservas. É entregar tudo nas mãos dele e descansar sabendo que ele está no controle.
Mas olha só, confiar não significa que você vai entender tudo. Não significa que as coisas vão fazer sentido. Confiar é justamente acreditar mesmo quando não faz sentido. É seguir em frente mesmo sem ver o caminho todo. É como andar no escuro, segurando a mão de alguém que enxerga perfeitamente. Você não vê, mas confia em quem está te guiando. Além disso, você precisa estar atento aos sinais de Deus. Sabe, muitas vezes estamos tão envolvidos na correria do dia a dia, tão preocupados com nossos problemas e tarefas, que acabamos não percebendo os sinais que Deus nos envia. Ele está falando o tempo todo, mas a gente não está escutando. Ele está mostrando o caminho, mas a gente não está olhando. Deus fala através de uma música que toca no momento certo. Ele fala através de uma palavra que alguém te diz sem saber o que você estava precisando ouvir. Ele fala através de um versículo que salta aos seus olhos quando você abre a Bíblia. Ele fala através de uma porta que se fecha para proteger você de algo ruim. Ele fala através de uma porta que se abre quando você menos espera. Pensa só, quantas vezes você já passou por uma situação difícil e, de repente, uma solução apareceu de onde você menos esperava? Aquilo não foi coincidência. Foi Deus agindo. Aquele telefonema que chegou na hora certa. Aquela oportunidade que surgiu do nada. Aquele dinheiro que você nem lembrava que tinha. Aquela pessoa que apareceu para te ajudar. Isso tudo são sinais de que Deus está te guiando, te protegendo, te abençoando. A Bíblia está cheia de exemplos de como Deus fala com seu povo. Lembra de Moisés e a sarça ardente? Moisés estava no deserto, cuidando das ovelhas, fazendo o trabalho de todo dia. De repente ele vê uma sarça pegando fogo, mas o fogo não consumia a planta. Aquilo chamou a atenção dele. E quando ele se aproximou para ver, Deus falou com ele e mudou completamente o rumo da sua vida. Sabe o que isso me ensina? Que Deus usa o extraordinário no meio do ordinário. Moisés estava fazendo o que sempre fazia, mas Deus interrompeu a rotina dele com algo sobrenatural. E muitas vezes é assim com a gente também. Deus quebra a nossa rotina, Ele chama a nossa atenção de maneiras inusitadas. Ele faz o impossível acontecer bem na nossa frente. Mas tem um detalhe importante. Moisés precisou parar e se aproximar. Ele poderia ter ignorado aquela sarça, poderia ter pensado que estava vendo coisas, poderia ter continuado cuidando das ovelhas. Mas ele parou, ele prestou atenção, ele se aproximou. E foi ali que Deus falou. Então te pergunto, quantas sarças ardentes você já ignorou na sua vida porque estava ocupado demais, distraído demais, desacreditado demais? Deus está te chamando hoje para parar de ignorar os sinais. Está te chamando para prestar atenção. Está te chamando para se aproximar, porque Ele quer falar com você, Ele quer te usar, Ele quer mudar a sua história assim como mudou a história de Moisés. Mas você precisa estar disposto a parar, a ouvir, a obedecer. E olha que coisa linda. A palavra de Deus nos diz no Salmo 149, versículo 4, o Senhor agrada-se do seu povo, Ele coroa de vitória os oprimidos. Deixa eu te explicar o que isso significa de verdade. Isso quer dizer que Deus não apenas te ama, Ele se agrada de você. Ele não te tolera, Ele se alegra com você. Mesmo quando você se sente pequeno, fraco, oprimido, Deus te vê como vitorioso. Você entende a profundidade disso? Deus não espera você estar perfeito para se agradar de você. Ele não espera você ter tudo resolvido. Ele se agrada de você agora, do jeito que você está. Com suas falhas, com suas lutas, com suas limitações. E mais do que isso, Ele promete coroar você com vitória. Não é talvez, não é se você conseguir. É uma promessa certa, garantida, selada. E quem são os oprimidos? São aqueles que estão sendo pressionados, esmagados pelas circunstâncias. São aqueles que estão cansados, desanimados, sem forças. São aqueles que estão na luta há tanto tempo que já nem lembram como é sentir alegria. Se você se identifica com isso, essa palavra é especialmente para você. Deus vai te coroar com vitória. Mas o que é essa coroa?
Não é uma coroa de ouro físico, é uma coroa de autoridade, de dignidade, de reconhecimento. É Deus dizendo: você é realeza, você é filho do rei. Você tem valor, você tem propósito, você tem destino. As pessoas podem te menosprezar, as circunstâncias podem te oprimir, mas Deus te coroa. E quando Deus coroa, ninguém tira. Imagina a cena: você está caído, machucado, cansado da luta, e de repente Deus se aproxima, Ele te levanta do chão, limpa as suas lágrimas e coloca uma coroa na sua cabeça. Ele não te condena pelo fato de você ter caído. Ele te levanta, Ele te restaura, Ele te honra. Isso é amor, isso é graça, isso é o coração de Deus por você. Agora pensa comigo: se Deus se agrada de você e te coroa com vitória, por que você ainda está vivendo como derrotado? Por que você ainda está aceitando migalhas quando Deus preparou um banquete? Por que você ainda está se conformando com menos quando Deus prometeu mais? É hora de levantar a cabeça, ajustar a coroa e andar como quem sabe quem é. Você não é qualquer um, você é escolhido, você é separado, você é ungido, você carrega dentro de si o DNA do céu. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você tem dentro de você potencial para fazer coisas extraordinárias, mas você precisa acreditar nisso. Você precisa viver isso. Você precisa se comportar como alguém que foi coroado pelo próprio Deus. E sabe o que mais? Essa vitória que Deus prometeu não é só lá na frente, não é só no céu. É aqui, é agora. É vitória sobre o medo, sobre a ansiedade, sobre a depressão. É vitória nas finanças, na saúde, nos relacionamentos. É vitória sobre tudo aquilo que tem te oprimido, porque quando Deus coroa, Ele não faz pela metade, Ele faz completo. Declare agora em voz alta: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus e a vitória de Deus está sobre a minha vida. Fala isso agora, onde você estiver, porque essa palavra precisa ser liberada no ar. Descubra o segredo da prosperidade com o devocional digital Deus Te Diz Isso Hoje, a ferramenta transformadora que já redefiniu finanças para mais de 14.989 pessoas. Se você está ouvindo isto, é seu momento de agir. Junte-se a essa comunidade em crescimento de almas abençoadas. Clique agora no link fixado e desbloqueie o portal para sua liberdade financeira com um preço exclusivo por tempo limitado. Este é o sinal que você esperava. Abrace agora o seu futuro próspero. Agora pare tudo o que está fazendo e ouça o falar de Deus para você. Meu filho amado, minha filha amada, hoje estou aqui para te libertar de 3 cadeados que têm prendido a sua vida por muito tempo. Ouça com atenção, porque o terceiro é o mais importante e surpreendente. Eu vejo você lutando, tentando abrir portas com as próprias mãos, carregando pesos que nunca pedi para você carregar. E hoje eu decidi que chegou a hora de você ser completamente livre. O primeiro cadeado que vou quebrar na sua vida agora é o cadeado da rejeição. Sim, eu sei. Eu vi quando você foi rejeitado por aquelas pessoas que você mais amava. Eu vi quando você foi excluído, ignorado, menosprezado. Eu estava lá quando disseram que você não era suficiente, quando te fizeram sentir pequeno, invisível. Cada lágrima que você derramou por causa da rejeição, eu contei. Cada noite que você chorou sozinho no travesseiro, eu estava ali. Mas eu preciso que você entenda algo agora. A rejeição das pessoas nunca foi sobre o seu valor, foi sobre a cegueira delas. Elas não conseguiram enxergar o tesouro que eu coloquei dentro de você. Elas olharam para a embalagem e não viram o presente. Mas eu, que te criei, que te formei, que te conheço desde antes de você nascer, eu te digo: você é aceito, você é amado, você é desejado por mim. Aquela rejeição que você sofreu não foi o fim, foi proteção. Eu fechei aquela porta porque eu estava te guardando para algo melhor, para alguém melhor. Aquelas pessoas que te rejeitaram, elas não tinham capacidade de honrar o que eu coloquei em você. Então eu mesmo as afastei. Não foi abandono, foi cuidado. E hoje eu quebro esse cadeado da rejeição sobre a sua vida. Você não vai mais viver como rejeitado, você vai viver como escolhido. Porque foi exatamente isso que eu fiz.
Eu te escolhi antes da fundação do mundo. Agora eu quero que você pause por um momento e declare em voz alta: Deus me escolheu e eu sou aceito pelo Pai. Diga isso agora, porque essas palavras vão quebrar correntes invisíveis que ainda estavam te prendendo. O segundo cadeado que eu vou quebrar hoje é o cadeado do medo. Medo do futuro, medo de fracassar, medo de tentar e não conseguir, medo de perder, medo de sofrer, medo de ser ferido novamente. Esse medo tem te paralisado, tem te impedido de avançar, de arriscar, de sonhar. Você olha para frente e só vê obstáculos. Você pensa em dar um passo e o medo grita mais alto que a minha voz. Mas deixa eu te contar um segredo. O medo é mentiroso. Ele pinta cenários catastróficos que nunca vão acontecer. Ele te mostra um futuro de derrota, quando eu já escrevi um futuro de vitória para você. O medo te diz que você vai falhar, mas eu te digo que você foi feito para vencer. O medo te diz que você está sozinho, mas eu te digo que nunca te deixei nem por um segundo. Quantas oportunidades você já perdeu por causa do medo? Quantos sonhos você já enterrou porque tinha medo de tentar? Quantas bênçãos eu coloquei na sua frente e você não pegou porque o medo te convenceu de que você não era capaz? Mas hoje isso acaba. Hoje eu quebro esse cadeado. E quando eu quebro, filho, quando eu quebro, ninguém consegue colocar de volta. Eu sou o Deus que estava com Josué quando eu disse: esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes. Eu sou o Deus que estava com Davi quando ele enfrentou Golias. Eu sou o Deus que estava com Esther quando ela teve que arriscar a própria vida. E eu sou o mesmo Deus que está com você agora. O Deus que não muda, que não falha, que não desiste de você. Então, pare de ouvir o medo e comece a ouvir a minha voz. Eu estou te dizendo: avança, dá o passo, tenta de novo, levanta e vai. Porque eu vou na frente de você, preparando o caminho. Eu vou ao lado de você, te sustentando. E eu vou atrás de você, te protegendo. Você não está sozinho nessa jornada. Você nunca esteve. Escreve agora nos comentários: Deus quebrou o medo na minha vida. Deixa esse testemunho registrado, porque quando você declara isso publicamente, você libera fé, e essa fé move montanhas. E agora chegou o momento do terceiro cadeado. Esse é o mais importante, o mais profundo, o que você nem sabia que existia. É o cadeado da sua própria descrença. Não é sobre duvidar de mim, é sobre duvidar de você mesmo. É aquela voz dentro de você que diz: Deus pode fazer por outros, mas não por mim. Deus pode curar outros, mas não a mim. Deus pode abençoar outros, mas não a mim. Esse cadeado é perigoso porque ele não questiona o meu poder. Ele questiona se você é digno desse poder. Ele não duvida que eu posso. Ele duvida que eu vou para você. E essa mentira tem te roubado tanto, filho. Tem te roubado tanta bênção, tanto milagre, tanta transformação. Porque você fica olhando para os seus erros, ao invés de olhar para a minha graça. Você fica olhando para o seu passado, ao invés de olhar para o seu futuro. Mas hoje, eu preciso te dizer algo que vai mudar tudo. Não é sobre você merecer, é sobre eu te amar. Nunca foi sobre você ser bom o suficiente. Sempre foi sobre eu ser misericordioso o suficiente. E eu sou. Minha misericórdia não tem limite. Minha graça não tem fim. Meu amor por você não depende do que você faz. Depende de quem eu sou. Eu te amo quando você acerta e te amo quando você erra. Eu te amo quando você está forte e te amo quando você está fraco. Eu te amo quando você me busca e te amo quando você se afasta. Porque o meu amor não é condicional, filho. É eterno, inabalável, inquebrantável. E nada, absolutamente nada que você faça vai mudar isso. Então pare de se desqualificar. Pare de achar que você não é digno. Pare de pensar que seu erro foi grande demais. Eu já paguei o preço. Eu já perdoei. Eu já esqueci. E agora eu estou quebrando esse cadeado da descrença para que você possa receber tudo aquilo que eu tenho para você. Não migalhas, não sobras, tudo, a plenitude das minhas bênçãos. Declare agora em voz alta: eu sou digno do amor de Deus e eu recebo tudo o que Ele tem para mim.
Fala isso agora com toda a sua fé, porque essa declaração vai abrir as comportas do céu sobre a sua vida. Filho, filha, os 3 cadeados foram quebrados agora. A rejeição não te define mais. O medo não te paralisa mais. A descrença não te limita mais. Você está livre, completamente livre. E quando eu liberto, a liberdade é real, é total, é permanente. Agora levanta e anda como quem foi liberto pelo próprio Deus, porque foi exatamente isso que aconteceu agora. E nada nem ninguém pode te prender de novo. Você é meu e você é livre, para sempre. Estamos ansiosos para testemunhar as bênçãos que estão prestes a florescer em sua vida. O próximo passo está ao seu alcance. Clique agora no link azul no comentário fixado e inicie sua jornada de transformação com o devocional. Ao clicar no link, você será levado a uma página protegida pela mesma tecnologia de segurança utilizada pelos grandes bancos brasileiros. Sinta-se seguro ao concluir seu pagamento, sabendo que seu devocional estará a caminho e no mesmo instante será entregue diretamente em seu e-mail. Não deixe essa oportunidade escapar. Seu destino de abundância e prosperidade espera por você. Clique agora e abra as portas para uma nova vida. Se você vai ler e praticar os ensinamentos do devocional ainda hoje, comente aqui, eu vou agora. Inscreva-se no nosso canal e ative o sino das notificações, que assim sempre que Deus tiver um milagre para a sua vida, você será avisado no mesmo instante. E agora aparece um vídeo em sua tela. Não perca essa chance, pode ser um sinal único de Deus, então toque nele e descubra.